Vamos agora chamar o Irlan Simões para participar com a gente na bancada. Irlan Simões, quer dizer então que a torcida do Flamengo quer direito a voto. Vai ser uma eleição maior do que a de muitos países aí, hein, se isso for para frente. Bom dia, Irlan, tá ouvindo a gente? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tim. Bom dia, Alicia. Sim, tudo certo aqui. Pessoal de casa também, para a gente estar falando com vocês. Bom, no dia 30 de setembro, né, no jogo do Flamengo contra o Bahia, ali logo no rescaldo, né, na ressaca da derrota do Flamengo na Copa do Brasil, uma torcida do Flamengo, chamada Nação 12, levou uma faixa, né, para o Maracanã, com uma frase que pegou algum torcedor de surpresa, né, até porque é um debate muito difícil de ser feito no Brasil, que é essa daí: sócio-torcedor, né, ST, com direito a voto já. O tema repercutiu bastante, inclusive algumas figuras que já foram candidatas dentro do Flamengo e podem novamente se candidatar, já trouxeram esse debate, né, reforçaram esse debate sobre uma possibilidade, uma importância de uma reforma eleitoral no Flamengo, uma reforma estatutária que traga também uma reforma eleitoral. E eu acho que é um bom gancho para a gente discutir um pouco o modelo de clube de futebol. Eu acredito que seria muito difícil ao torcedor brasileiro ter entendimento de como funciona em outros países e também como é a realidade brasileira, né? Afinal, os clubes ainda são associações civis e esse modelo de voto através do sócio, voto pelo Conselho Deliberativo ou a abertura do voto ao sócio-torcedor, que é essa modalidade, que não é, hoje em boa parte dos clubes sequer é um sócio de fato, né? É só uma espécie de clube de compras, um cara ter acesso a um ingresso com desconto ou uma prioridade na compra do ingresso, e em alguns clubes não. Em alguns clubes esse sócio, torcedor, né? Essa pessoa que só se associa para ter acesso a esses benefícios para o estádio, não usa clubes sociais, não faz parte daquele clube mais restrito, ele também tem direito a voto, né? Então, pela proporção do Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, né, e aí no sentido contrário, pelo fato do Flamengo ser um clube com votação muito restrita para o tamanho de sua torcida, é muito interessante ver que existe uma ideia, existe um movimento surgindo aí, querendo discutir a ideia do sócio comum do Flamengo, não necessariamente o sócio dos clubes, da Gávea e etc., ele possa também ter direitos políticos no clube. Isso acontece, evidentemente, por causa de uma crise que o clube vive, né, esportiva, administrativa, de certa forma política também, né, considerando os fatos, inclusive vocês comentaram hoje, de próprio dirigente do clube estarem se envolvendo em confusões na rua e etc. Mas isso é um movimento que acontece em vários outros clubes, né? E aí, antes da gente falar dos brasileiros, acho interessante a gente trazer também, Barreto, os casos internacionais. Como acontecem as eleições no clube de outros países. A outra imagem, na verdade, né, que é o ranking de clubes, das eleições dos clubes em outros países, né, essa daí, no caso, é dos clubes brasileiros, né? Eu fiz uma separação e aí vou explicar um pouco mais para frente, mas aquela primeira imagem com o ranking dos clubes no mundo, das grandes eleições que acontecem em outros países, para mostrar que a discussão que os flamenguistas estão trazendo hoje não é necessariamente algo inédito, não é algo extremamente raro dentro do futebol em variados países, né? Você tem uma lista que vai envolver clubes argentinos, clubes espanhóis, clubes turcos, clubes egípcios, né, onde torcedores, em geral, conseguem votar para presidente numa ordem de 20 mil votos, de 30 mil votos. Passa a bola para você, Barreto. Daqui a pouco eu trago esse caso aí de como os clubes brasileiros funcionam. Tá aí, Irlan, ó, a lista de eleições de clubes pelo mundo, né? Com o River Plate, Fenerbahçe, Sporting, Opa, agora apareceu para mim. Bilbao. E aí tem o Inter aparecendo aí nessa lista, porque no Inter votam sócios torcedores, não é isso? Exatamente. O Inter é um dos clubes brasileiros a ter se reformado ali no início dos anos 2000, junto com o Grêmio também, né? E que ampliou essa discussão do debate político dentro do clube e basicamente apagou as diferenças entre um sócio torcedor e um sócio estatutário, ou um sócio patrimonial, ou um sócio remido, ou um sócio proprietário. Existem várias terminologias que diferenciam com aqueles que são sócios dos clubes de fato e os sócios apenas relacionados ao futebol, né? Que, como eu falei, em alguns clubes não passa muito de um clube de compra, né? De uma espécie de uma filiação ali a um plano de compra de ingresso mais barato. Então, no Inter, que é o principal modelo no Brasil para explicar como essa possibilidade de ampliar essa participação do torcedor,
você vê aí o Inter está entre, né, os clubes que têm eleições gigantes, né, quase 30 mil votos nas eleições recentes. E se vocês repararem as datas em que essas grandes eleições aconteceram, eu coloco ali porque em alguns casos são eleições antigas, o único que não é, né, de 4, 5 anos para cá, né, de fato é o Real Madrid, que é um clube que passou por um processo político muito confuso, que basicamente não tem opositores hoje ao Florentino Pérez. Né? As últimas 4 eleições do Real Madrid não tiveram concorrentes, então o Florentino Pérez só foi ali aclamado e reeleito. Mas se você pegar o Barcelona, por exemplo, com eleições aí, quase 50 mil votos. Né? O Benfica, de Portugal também, eleições muito grandes. Cada cor que eu coloquei na tabela representa um país e dá para ilustrar aí como é algo comum no mundo, né? Não é algo restrito a um país ou outro. E o futebol brasileiro, pelo tamanho que tem da população, das pessoas que se dedicam aos clubes de futebol, também poderia chegar nessa altura. Entretanto, acontece que não existe um regramento, né, como um código civil, que obriga que os clubes sejam abertos como nesses países eles são. Né? Então é a grande diferença. Isso passaria necessariamente por dentro dos estatutos do clube de futebol brasileiro. Eu acho esse tema fascinante. Vocês têm um conceito fechado sobre quem deve votar para presidente de um clube de futebol? Não. Não existe uma resposta única para isso, né? Mas existe, eu acho, uma resposta melhor do que o modelo que existe hoje, né? Eu vi aqui no espelho do programa que a gente ia falar sobre esse assunto e o que o Irlan postou nas redes sociais, eu ia falar no Twitter, no X, sei lá como é que chama agora. A gente tem que falar no X agora. Twitter, eu falo. No Twitter, no Twitter. Muito melhor. Eu roubei de alguém da ESPN que eu adoraria dar crédito, mas eu esqueci quem foi. Alguém me contou, tem alguém na ESPN falando isso. Eu falei, vou roubar, vou imitar. Queria dar crédito, mas vou conseguir um dia. O quanto esse assunto é fascinante, especialmente à luz de um fato que aconteceu ontem, né, que segue repercutindo hoje, que é um protesto da maior organizada do Palmeiras contra a presidente e contra alguns conselheiros. E eu fiquei pensando, né, vamos protestar contra a presidente, vamos protestar contra os conselheiros, que diferença vai fazer na eleição? Em tese, nenhuma, né, porque quem vota hoje, né, os sócios do clube social, tem muita gente ali que mora na Pompeia, né, tem ali escolinhas para as crianças, o acesso às piscinas que estão em reforma, enfim, tem gente que nem torce para o Palmeiras. Né, por óbvio, as pessoas usam o clube social pela proximidade, pela qualidade do que ele oferece. E essas pessoas têm mais poder de influenciar no futuro do clube do que pessoas que pagam um sócio-torcedor, que consomem, né, que acompanham o trabalho. Então, embora a presidente também seja presidente do clube social, né, e seja responsável pela reforma nas piscinas, a grande tarefa, a grande responsabilidade é o clube de futebol. E hoje, a maior parte das pessoas que torce para o Palmeiras não tem qualquer tipo de poder para fazer mudanças dentro do clube. Então, a presidente retalia conselheiros de oposição, restringindo acesso a ingressos, ao passo que dá carona no avião para conselheiros da situação, esse tipo de coisa, e o torcedor não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Então, a maior organizada do clube pode protestar, né, como está protestando, já tem o clube sendo pichado, se a gente falar do Flamengo, né, uma parte da torcida muito descontente com a diretoria pelas trocas de técnicos, e essa gente não pode fazer nada. Né? São pessoas que dedicam muitas horas da sua vida, né? Muitos fios de cabelo branco, muito dinheiro consumindo as coisas do clube, pagam ingresso, pagam sócio-torcedor e não tem nenhum poder, fora o poder das redes sociais e da pressão. Então, me parece que esse modelo mais tradicional hoje dos clubes, ele é muito pouco democrático. E é curioso, né, Irlan, porque o Flamengo foi um clube em que se deu uma espécie de um experimento, né? Torcedores do Flamengo que se comunicavam por grupos de e-mail ainda na época, entenderam que tornar-se sócio proprietário estava ficando mais acessível. Acessível, claro, para pessoas da classe média alta, não acessível para todos os torcedores. Mas fizeram um movimento de filiação em massa. E foi isso que mudou a política do Flamengo, tirou lá os dirigentes que vinham dominando a política do clube. E aí, por exemplo, a corrente política do Eduardo Bandeira de Mello nasce desse movimento, que é exatamente uma maneira de ampliar
o quórum, de ampliar o número de votantes. Né? É um assunto que está dentro do futebol brasileiro mais que 90 anos. Né? Na década de 30, eu li sobre isso pouco tempo atrás, o Mário Filho, através do Jornal de Esportes, fazendo campanha para massificar o futebol, para expandir, para criar uma torcida diferente, distinto da quadra social dos clubes. Né? Porque até ali não havia muita diferença, né? Porque o clube de futebol fazia parte desse ambiente Isso, exatamente. do clube social. E aí começou com o presidente era eleito pelo sócio. Isso, começou com elite. Natural. Né? Então, o Mário Filho, ele organizava campanhas para a torcida, para incentivar maneiras de torcer. A coisa que eu achei mais fascinante é que ele estava baseando nisso no beisebol. Imagino a maneira de torcer no Brasil, a influência veio dos Estados Unidos. Então, ele fala exatamente isso. A gente precisa criar uma torcida distinta da quadra social. Mas qual é o status desse nova torcida que tu tá criando? Que agora, 90 anos depois, é muito, muito consolidado. Ilan, você tem uma utopia nisso aí? Você tem o modelo que você acha o melhor? Porque eu tenho que confessar que eu estou totalmente confuso sobre o assunto. Normalmente vai se buscar na Alemanha um modelo. Quando sim. tem um modelo, ele existe Isso, na Alemanha. sim. Não sei se é lá que o Ilan vai buscar o dele. Não, inclusive não tem nenhum clube alemão naquele ranking que eu criei ali, né? Não é um ranking exatamente das maiores eleições, né? São os clubes que eu sei, com levantamento de dados, com pesquisa, inclusive foi bem exaustiva, né? Tem um texto para sair ainda hoje no GE, para quem se interessar muito pelo assunto, vai sair lá no blog que eu escrevo no GE, mas como é muito dado, eu não consegui, inclusive, concluir isso até a redação, mas eu vou conseguir fazer ainda, vou levar para lá. Caso alemão, só para explicar rapidamente, aí a diferença não é a quantidade de sócios, são muitos sócios e eles são muito ativos. Só que as assembleias eleitorais dos clubes alemães, elas são as mesmas assembleias de apreciação de conta. Então são assembleias muito longas, né? Acaba tendo um esvaziamento. Um esvaziamento não, né? Porque tem eleições aí com 8 mil, 9 mil votos, bem maior do que o caso brasileiro, por exemplo, o Flamengo elege presidente com menos de 3 mil votos. Né? Imagina o tamanho da torcida do Flamengo. Só que o fato de ser uma assembleia muito longa, né? Então você tem várias etapas, várias discussões, acaba sendo uma assembleia que vai ser menos numerosa do que aquela que você só vai votar. Né? Eleições são assembleias eleitorais, né? Então você pega um clube desse como o Boca, você passa o dia inteiro com as urnas abertas, você vai na eleição, você deposita o seu voto e sai. Né? Barcelona igual, etc. Então por isso os alemães não entram, mas em termos de participação dos torcedores é muito parecido. Por outro lado, você não vai ver a presença de ingleses, não vai ver a presença de italianos, de boa parte dos espanhóis, evidentemente, de franceses, por exemplo, evidentemente porque são clubes que são empresas. Né? Hoje já possuem donos e basicamente não existe mais a figura da associação. No caso da Alemanha, eles possuem sim uma empresa para gerir o futebol, mas ainda é a associação que controla, então esse debate político sempre se dá. Com relação à sua pergunta, Tim, não existe modelo perfeito, né? A gente só traz essa possibilidade de se conceber que o clube seja, de alguma forma, observado, escrutinado, né, fiscalizado pelo conjunto das pessoas que fazem parte do clube, né, os sócios. No Brasil, a gente tem, talvez, a cultura mais restritiva de clube de futebol. E aí eu trouxe essa tabela, é muito simples, e aí peço desculpas aos torcedores dos clubes que não foram contemplados, mas realmente precisava dar uma filtrada, né, em termos de estados e de divisões. Então, precisa escolher Nordeste, Sudeste e Sul para dar uma filtrada e os clubes que estão na Série A e B para a gente ver como é que funciona no Brasil e, inclusive, essa ideia do sócio-torcedor votante não é mais rara. Né? A boa parte desses clubes reformou seus estatutos na última década e aí já é um número considerável de clubes que pode participar, onde sócio-torcedor, em tese, pode participar. Coloca um asterisco ali, eu já vou antecipando essa explicação, que o Bahia foi um clube que reformou e cresceu muito com a participação do sócio-torcedor. Mas agora com a SAF, e aí foi necessário reformar o estatuto para dividir o que seria o sócio do estádio, né, que vai para os jogos da SAF, que está sob o controle de um grupo estrangeiro, e o sócio do clube associativo, que tem direitos políticos. Então, hoje, o sócio do Bahia ele precisa ou escolher ou pagar as duas associações. São coisas distintas. Então, o Bahia pulou da tabela verde para a tabela amarela
por causa da SAF, provavelmente vai acontecer isso também com o Coritiba. Deu uma pesquisada, eles ainda não resolveram esse problema, né? E aí você vai ter Fortaleza, ABC, CRB e Vitória no Nordeste. No Sudeste tem o Fluminense, que volta direto, embora não possam ser conselheiros, e o Santos, né, também já tem volta direto. E no Sul, que é uma participação maior, né, uma cultura muito forte dos clubes do Sul, eu creio que começou pelo Rio Grande do Sul e influenciou demais, né, Grêmio, Inter, Avaí, Atlético Paranaense e Curitiba. Todos esses clubes, o sócio-torcedor vota. E aí você vai ter, no outro extremo, né, os clubes que estão na tabela vermelha aí, que a Alicia trouxe muito bem o exemplo do Palmeiras, são clubes extremamente fechados. Você vai ter o Ceará, no Nordeste, né, que é um clube que a eleição só acontece no Conselho Deliberativo, ou seja, o sócio até vota para os conselheiros, mas são os conselheiros que definem. São Paulo, América Mineiro, Cruzeiro e Galo, para mim, os clubes mais fechados do Brasil. O exemplo de clube fechado no Brasil é Cruzeiro e Galo. E lá no Sul a gente vai ter o Juventude, o Chapecoense e Criciúma, considerando que estão entre a Série A e Série B. E aí é importante observar também, cada clube tem um modelo específico, né? Você vai ter um custo para ser sócio diferente, você vai ter um procedimento diferente, você vai ter tempo de mandato diferente, você vai ter forma de realização de assembleia, forma de composição de conselho. Aí eu trouxe só um dos critérios, né? Quem vota e quem não vota para escolher o presidente do clube. Como é possível perceber também, isso não diz necessariamente sobre sucesso esportivo. Entretanto, pode representar, né, a nível administrativo, algum tipo de fiscalização, algum tipo de participação maior, algum tipo de vida política dentro do clube, mas não política no sentido negativo, né, da politicagem, mas de envolvimento, de engajamento, de participação do torcedor comum, caso esse sócio-torcedor seja autorizado. Porque quando a gente fala de sócio-torcedor, inclusive, né, concebendo que o sócio do clube, o sócio direto do clube, estatutário, patrimonial, né, não muda muito o nome, ele tende a ser muito mais caro e muito mais restritivo, né? Tem clubes que precisam aprovar no Conselho Deliberativo a entrada de um sócio no clube. Então, isso impede muita participação. Então, quando você fala de sócio-torcedor, evidentemente você está falando de uma ampliação, né, desse colégio eleitoral, vamos dizer assim, dos clubes, e é uma possibilidade, ainda mais agora que nós estamos falando de SAF. Marcelo. Só fazer uma pequena correção. No caso do Palmeiras, é o associado, é o sócio do clube social que vota para a presidência, né? Não é uma eleição indireta pelo conselho. Quem é sócio do clube social, e aí tem essa questão que você falou, né, dessa restrição, até uma questão financeira, porque é um clube que você tem que pagar joia, você tem que pagar mensalidade. Então, são essas pessoas que votam diretamente na presidência do clube, o que obviamente torna esse grupo muito restrito e muito pouco diverso.